Bom dia, pessoal. Eu fiquei de fazer essa apresentação para vocês. Eu estou fazendo um vídeo para que vocês todos tenham a explicação, né? Porque, se não me engano, parece que a turma B, por conta do evento lá com o PET, não teve essa explicação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que você chega na fórmula da aceleração centrípeta do movimento circular uniforme. Vamos considerar primeiramente, né, o que é um movimento circular uniforme. Né? O movimento circular uniforme é um movimento bidimensional. Então, é um movimento que necessita ser definido em termos bidimensionais, porque você pode associar a ele ali tanto uma componente de velocidade vertical quanto horizontal, ou em x ou em y, né? Esse movimento ele é definido como sendo um movimento curvilíneo de uma partícula que se mantém a uma distância fixa r de um centro O, com uma velocidade tangencial v constante. Ou seja, ele descreve uma circunferência. À primeira vista, né, por ter velocidade constante, pode parecer que não existe aceleração nesse movimento. Porém, a velocidade v ela não varia em módulo, mas ela varia em direção e sentido. Então, se tem variação de velocidade, nós temos aceleração. Essa aceleração, nesse movimento, ela se chama aceleração centrípeta. Muito bem, suponha que então essa partícula descreve essa trajetória circular com uma velocidade v, ocupando, num determinado instante, uma posição P. E após transcorrido um certo tempo, ΔT, ela ocupa uma posição Q. O desenho seria mais ou menos isso aqui. Então, a partícula inicialmente está aqui na posição P, e ela se desloca ao longo dessa trajetória, chegando aqui nesta posição Q. Note que nós temos o vetor velocidade, quando a partícula está em P, esse vetor velocidade apresenta essa disposição, né? Ele está inclinado, ele está apontado para frente, para o sentido positivo do eixo do X, e para cima, né? Então, na composição, ele fica assim. Ele tem o mesmo módulo, o mesmo valor, né, que o vetor VQ. Então, esses dois vetores eles são iguais. Porém, note que aqui, quando ela está na posição Q, a componente em X, apesar da componente em X do vetor continuar apontando para o sentido positivo do eixo do X, a componente em Y está apontada para baixo, para o sentido negativo. Né? Vamos ver como é que isso fica. Né? O movimento, então, ele é executado com velocidade de módulo V, né? Com uma partícula, a partícula ela está numa determinada posição P, né? Com velocidade Vp. E o raio e a horizontal, a vertical. E ele também aparece entre a velocidade Vp, que está a 90 graus do raio, né? Está a 90 graus do raio. Porém, então, a 90 graus, quando você rotaciona esse eixo a 90 graus, de vertical ele passa para horizontal. Então, esse ângulo θ ele aparece aqui. Logo, essa componente aqui, ela é Vp cosseno θ. E essa componente vertical é Vp seno θ. Então, as componentes horizontais, nós temos Vp cosseno θ, e aí você tem a Vq cosseno θ, né, a componente horizontal do vetor Vq, ela é exatamente igual à anterior, a Vp cosseno θ. Então, em módulo, tanto em módulo quanto em direção, o sentido elas coincidem, elas têm o mesmo valor. Esse valor nós podemos dizer que é V cosseno θ. A componente vertical, no entanto, aqui nesse ponto P, na posição P ocupada pela partícula,
ela apresenta esse valor, VP seno θ, e é apontada para cima. Nessa situação aqui, ela está apontada para baixo, né? Mas em módulo elas são iguais, né? Então elas têm o mesmo valor, V seno θ, em módulo. Ótimo, vamos ver qual a consequência disso. Bom, partindo do princípio que nós temos a definição do número π como sendo a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, nós temos que o comprimento da circunferência ele pode ser dado por essa expressão aqui, 2πr. Isso aqui é visto lá no ensino fundamental, né? Nem faz tanto tempo assim, né? Considere que o comprimento da circunferência, então, ele pode ser relacionado a um arco qualquer S, e que 2π seria a medida do ângulo de fase φ correspondente a uma volta completa. Então você tem 2π radianos, né, para uma volta completa. O ângulo φ, então, no caso aqui, é 2π. Mas, se a gente quiser um outro valor, né, para um arco S qualquer, então nós temos um ângulo de fase φ medido em radiano, de um valor qualquer. Ok. Então, a expressão então 2πr, ela pode ser generalizada para essa aqui, S igual a φr, né? Aqui no lugar do C eu coloquei um S, no lugar do 2π eu coloquei o ângulo de fase φ, e o R ficou igual, né? Porque o raio não varia. Então S, nesse caso aqui, é a medida do arco PQ, né? Lá naquele desenho da distância na trajetória circular entre a posição P e a posição Q. Como se trata de um trecho de circunferência, né, que ele é percorrido num tempo ΔT, nós vamos então fazer uma divisão, nós vamos dividir a expressão toda, S igual a φ vezes R, pelo intervalo ΔT. Né? Com isso, nós vamos ter a expressão da velocidade, né? Porque quando você divide um espaço percorrido pelo tempo, você tem a velocidade. Se você dividir então um ângulo percorrido pelo tempo, você vai ter uma medida ômega chamada velocidade angular, né? O ômega aqui é a velocidade angular. Então nós temos aqui a velocidade tangencial, né, o V, e a velocidade angular. Tanto uma quanto a outra, elas não variam em módulo, né? A velocidade tangencial continua sempre a mesma e a velocidade angular também. Essa expressão ela relaciona uma com a outra, né? Dá a relação delas e do raio. Então, nessa condição, o tempo ΔT ele pode ser relacionado à velocidade da seguinte forma. Então, você tem lá a expressão que a velocidade seria o arco percorrido num certo tempo, e aí se você multiplicar essa expressão por ΔT, você tem V vezes ΔT, que seria o arco ΔS, né? Então essa aqui seria a expressão do arco em função do tempo e da velocidade. Dividindo essa expressão por V, nós temos finalmente a expressão do tempo, que seria o arco ΔS dividido pela velocidade. Então, isso aqui vai ser útil para nós para definir mais para frente, né, a nossa aceleração centrípeta. Então, como eu tenho aqui esse arco ΔS, né, a variação no espaço seria o arco S, lá, que é φ vezes R, e φ ele vale duas vezes o θ, né? Se você olhar o desenho lá, você tem um ângulo θ de um lado do eixo dos Y e o mesmo ângulo do outro lado, né? Então o ângulo completo, o ângulo de fase, é duas vezes a medida do ângulo θ. Então nós podemos dizer que o tempo, o intervalo de tempo, ele é dado por 2θr dividido por V. Então essa é a expressão que vai nos permitir determinar o tempo em função do ângulo θ e da velocidade, né, tendo o raio como parâmetro constante. Como a velocidade tangencial ela não sofre variação em módulo, mas sofre variação em direção e sentido,
a gente conclui que existe uma aceleração que provoca essa variação. Vamos analisar então essa variação de velocidade nas componentes horizontal e vertical. Assim. Então nós temos que aceleração, conceitualmente, aceleração é uma variação de velocidade ocorrida no intervalo de tempo. Essa variação em x, ela é o que? Seria a variação da velocidade em x dividida pelo tempo. Ora, nós vimos lá que v cosseno θ, ele é a medida em p e em q, a componente horizontal da velocidade tem o mesmo valor. Então a diferença entre elas vai dar zero. 0 dividido por ΔT vai dar zero. Isso caracteriza, isso como movimento circular uniforme. Não há aceleração tangencial. Então, não havendo aceleração tangencial, você tem o que chama de movimento circular uniforme. Bom, vamos ver o que acontece agora em termos da aceleração em y. Em y, você tem uma situação seguinte, que você tem a variação da velocidade em y num intervalo de tempo. Ora, se vocês lembrarem lá no desenho, a velocidade em Q, aliás, ela é menos v seno θ. Por quê? Porque o vetor está apontado para baixo. A diferença deste valor, desse vetor apontado para baixo, para o vetor que é apontado para cima na situação anterior, em B, vai resultar num número aqui, 2 vezes v seno θ. E aqui o nosso ΔT, ele é substituído por 2θr, podem ver que nós deduzimos a expressão do intervalo de tempo em função do ângulo e da velocidade e utilizamos aqui. Pois bem, então nessa situação, fazendo as simplificações algébricas, nós podemos obter a seguinte expressão. Então nós temos aqui o AY, aí se você fizer algebricamente lá o seno θ, vamos notar aqui um slide, você pode notar aqui que seno θ está na parte de cima, e aí você tem aqui na parte de baixo você tem 2θr sobre v. Se você faz uma divisão de frações, na divisão de frações você mantém a primeira fração e inverte a segunda. O que vai acontecer? Esse v vai passar para o lado de cima, e esse 2θr vai ficar no lado de baixo. Então nós vamos ter esse v multiplicado por esse outro v aqui, e embaixo vai ficar 2θr. Vamos ver aqui como é que fica isso aqui. Então fica dessa forma aqui. Eu ajeitei os parênteses aqui justamente para já ter em evidência aqui a nossa expressão da aceleração. Veja que ela aqui aparece com sinal negativo. Isso indica que ela é sempre apontada para o centro, para o meio da trajetória. Bom, nós temos uma consideração especial aqui em relação a esse seno θ sobre θ. Se o θ ele for muito pequeno, no valor em radianos, se o θ em radianos ele tender a zero, for um valor muito pequeno, então o seno de θ ele vai ficar quase igual ao próprio valor do ângulo, Isso em radianos, Em graus isso já não funciona. Ele funciona assim em radianos. Então, essa expressão seno θ sobre θ, ela vai tender a 1. Então, no limite, quando você aproxima muito os pontos P e Q, nós temos a aceleração y instantânea em P, expressa por essa fórmula aqui, nós usamos essa expressão aqui. No formato vetorial, a aceleração centrípeta, ela é igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio na direção e sentido dados pelo vetor unitário R, que aponta para o centro. Isso aqui só quer dizer o seguinte, que esse vetor aponta para o centro.
Então é isso, pessoal, essa é a explicação, né? Nós vamos utilizar bastante isso aqui mais para frente, quando a gente analisar as consequências das leis de Newton, né, no movimento circular uniforme, e daí retornaremos a esse assunto, certo? Muito obrigado pela atenção e espero que essa explicação tenha ajudado, e retornamos aí em outra oportunidade com outra explicação para vocês. Eu coloquei aqui no Moodle esses slides e eu vou disponibilizar o vídeo também para vocês, certo? Então, uma boa semana para todos e até o nosso encontro na aula.